Efésios capítulo de número 5, versículo de número 22. Quero tributar a Deus toda honra, toda glória, a Ele que merece toda adoração. Dizer ao pastor Benjamin que para mim constitui uma enorme alegria e uma honra poder servi-los nessa noite. Efésios 5, 22 vai dizer: esposas, que cada uma de vocês sujeitem ou se sujeite a seu próprio marido como ao Senhor. 23. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. 24. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. 25. Porque para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o seu próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo. Porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também quanto a vocês, cada um ame a sua própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. Amém? Capítulo 6, versículo 1. Capítulo 6, versículo 1. Deixa eu ler o 6 também, e o 1. Glória a Deus. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Versículo 2. Honre a seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você, e você tenha uma longa vida sobre a terra. Amém? Você pode me emprestar sua atenção por um instante? Eu prometo que não vou demorar além daquilo que foi me autorizado. Nessa noite nós estamos em um seminário. Pastor, o que é seminário? A palavra seminário vem na sua origem etimológica da palavra semear. Então hoje eu quero, com muita responsabilidade, com muita seriedade, porque aqui eu estou falando com o bem mais precioso que tem, tanto diante de Deus como diante de toda a sociedade. Eu estou falando com famílias. Família é o bem mais precioso que já foi pensado, projetado, arquitetado e idealizado pelo eterno Deus. Não existe nada, não existe nenhum ser, não existe nenhuma instituição que seja tão interessante para Deus, que seja tão interessante para o céu do que família. Família é um projeto que nasceu antes que o homem existisse, já era projeto de Deus. Deus pensou nesse projeto, Deus pensou na realização e idealização
dessa grande instituição. Então eu quero ser bem responsável, eu quero ser bem direto, eu quero ser bem bíblico, eu quero ser bem ético, eu quero ser bem aplicado naquilo que eu vou trazer a vocês hoje, porque eu sei que vocês é um povo que aprendeu e está acostumado a comer as iguarias dos céus. Então nessa noite eu te peço que você me empreste a sua atenção por alguns minutos. O apóstolo Paulo, ele está escrevendo à igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso é uma das igrejas que aprendeu a viver uma dimensão espiritual extraordinária. Porque quando Paulo chega a Éfeso, na sua segunda viagem missionária, acompanhado do missionário Silas, do seu companheiro, ele chega em uma cidade totalmente idólatra. E ao expor o evangelho, a Bíblia diz que o evangelho, ele entra de tal forma nas entranhas da sociedade de Éfeso que traz um impacto tão grande que, se você for estudar Atos dos Apóstolos, você vai ver que os bruxos que haviam na cidade, os aprendizes de magia negra, queimavam seus livros em praça pública e ali professavam a sua conversão a Cristo. Mas além de Paulo falar de coisas espirituais, foi necessário que Paulo instruísse sobre a questão da estrutura familiar, porque, pastor Benjamin, não existe sociedade forte sem famílias fortes. O que vai formar uma sociedade equilibrada, forte, preparada para o futuro, são famílias equilibradas, são famílias bem tratadas, são famílias bem mentoradas, são famílias que estão sendo orientadas. E para isso, nós precisamos a cada dia orar a Deus, clamar ao Senhor para que Ele levante homens e mulheres capazes de trazer essa instrução para nos direcionar o caminho. A gente só vai conseguir trilhar um caminho de sucesso se a gente tiver alguém a quem a gente possa parar e dar atenção, ouvir, escutar e colocar em prática aquilo que nos é ensinado. Eu tenho certeza que toda a diretoria, o pastor Benjamin, a pastora Simone, todos aqui, pensando no crescimento de vocês, pensando no crescimento da família, e orientado por Deus, direcionado por Deus, eles disseram assim: não, vamos fazer um seminário. Vamos semear uma palavra na vida desse povo. Por quê? Porque nós vamos ter famílias bem estruturadas. E quando nós temos famílias aqui dentro bem estruturadas, a gente tem uma igreja tranquila, uma igreja leve, uma igreja que é fácil de se trabalhar com ela. Porque são famílias que são formadas. São famílias que são ensinadas, são famílias que são estruturadas. E nessa noite, mesmo que é um seminário, mas eu quero profetizar sobre a sua vida. A sua família será uma família formada, edificada, estruturada na rocha que é Cristo. Nós vamos aprender que nessa noite, e nós sabemos que o seminário tem o tema quando cada um assume o seu lugar, a sua função. Quando cada um assume o seu papel no meio familiar, e Paulo vai escrever isso muito bem. E o que eu acho interessante é que Paulo, ele é um dos maiores professores de Bíblia. Depois de Cristo é Paulo. Ninguém escreveu como Paulo, ninguém ensinou como Paulo, ninguém falou como ele, ninguém mentorou mais pessoas e fundou igreja na era primitiva mais do que Paulo. Nós vamos ver que Paulo volta o cuidado para a família, porque ele entende que uma sociedade, para ela ser uma sociedade que possa ser mantida e preservada, precisa de famílias que façam a diferença. E nós, como igreja, Jesus disse que nós somos o sal da terra. Você sabe o que eu acho interessante? Quando Jesus ele usa a metodologia e a tipologia do sal para dizer que nós somos o sal da terra, é que você pode pegar uma panela de pressão, irmão. Pensa comigo, você pode pegar uma panela de pressão, você vai cozinhar uma carne, você coloca a carne, você coloca legumes, você coloca tudo lá dentro. E quando você coloca na pressão, você coloca sal, e quando você coloca na pressão, tudo vai mudar. A carne muda, os legumes mudam, a água que foi colocada muda, mas o sal permanece do mesmo jeito. A família que ela é sal da terra, ela está debaixo de uma pressão cultural,
de uma pressão governamental, mas essa pressão não vai fazer mudar a sua essência como família, porque ela é sal da terra. Amém? Então nós vamos aprender aqui, vamos aprender nessa noite com o apóstolo Paulo, como nós devemos nos comportar, qual é a metodologia de cada membro desse grupo, dessa instituição chamada família, para que essa família continue forte, continue produtiva. Nós sabemos que em todas as eras da raça humana, a família foi atacada. Porque o inimigo sabe que se atacar a família, se destruir a família, se fragmentar a família, ele consegue afetar a sociedade, ele consegue afetar as instituições de ensino, ele consegue alcançar as instituições governamentais, porque tudo começa na família. Eu vou repetir. Tudo se inicia com a família. Quando Deus cria o céu, cria a terra, organiza a terra, coloca tudo no lugar, a Bíblia diz que Deus cria o homem, cria o macho e fêmea, e tudo vai começar com família. E nós vamos aprender aqui nessa noite como que nós devemos nos comportar como família, como membros desse grupo seleto escolhido por Deus para fazer a diferença na terra. Você faz parte de um grupo seleto, vou repetir, você faz parte de um grupo seleto escolhido por Deus para fazer a diferença na terra. Você que é o sacerdote do lar, você foi escolhido por Deus para ser sacerdote desse lar. Você que é a esposa, a companheira, a adjuntora, a auxiliadora, a aconselhadora, aquela que está do lado. Você foi escolhida para ser a auxiliadora desse lar, essa mãe guerreira, essa mulher extraordinária. Você foi escolhida e foi colocada ao lado desse homem. Era ao lado desse homem que Deus projetou você. Você, filho que está aqui, você não deveria ter nascido, porque tem filho que diz assim, eu deveria ter nascido em outra família. Não. Você nasceu para fazer parte dessa família. Essa família foi projetada, pensada, sonhada na eternidade, para depois ser idealizada na terra. Porque tudo começa no céu, para depois ser revelado na terra. Deixa eu liberar mais uma palavra profética para você e sua família. Tem coisas que ainda não aconteceu, que ainda você e sua família não viveu, que você sonhou, que Deus já projetou na eternidade, Ele só está esperando você passar pelo processo de amadurecimento para você viver aquilo que o céu já projetou para você. Mas é necessário que você tenha resiliência, tenha resistência. Tem muita gente que Deus projetou coisas grandes, que Deus projetou coisas extraordinárias, mas antes que tudo isso acontecesse e ele passasse pelo processo do amadurecimento, ele desiste no meio da caminhada. E Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para você, não desista não. Continue nesse projeto, sabe por quê? Porque se você assumir o teu papel, se você assumir a sua responsabilidade, a cada dia Deus vai honrar as tuas ações. A cada dia Deus vai honrar os seus passos. A Bíblia diz assim, e eu vou parafrasear, os passos de um homem bom, de uma mulher excelente, são confirmados pelo Senhor. Deus não te deixará naufragar se você se colocar na posição que Deus estabeleceu para você viver. Você vai viver coisas extraordinárias quando você se posicionar assumindo o papel no lar, na casa e na família. Vamos para frente? Primeiro lugar, para nós entendermos, a família é um projeto divino. Para que o lar funcione, para que a família funcione, precisa ter harmonia.
precisa ter cumplicidade. Nada, presta atenção aqui, nada terá sucesso sem cumplicidade. Até para o mal, se tiver cumplicidade, dá certo. A Torre de Babel. Olha só para você ver. Eles disseram assim, vamos construir uma torre, porque Deus pode mandar dilúvio, e agora Deus não vai pegar a gente despercebido. Aí eles vão construir. O projeto deles é para o mal, é se rebelando contra o Criador, mas está dando certo. Porque cumplicidade até para o mal dá certo. Quando uma família se une e ela é harmônica, tudo funciona. Tudo dá certo. Tudo prospera. Tudo que coloca a mão vai para frente. Tem muita gente, esses dias eu estava conversando com um rapaz, e ele na vida toda torta, a mãe dele do círculo de oração, e ele chorando para mim lá fora, com o carro todo arrebentado, dizendo assim, pastor, eu não sei o que está acontecendo na minha vida, nada dá certo. Eu disse, nunca vai dar, você escolheu o caminho errado. Tem muita gente escolhendo o caminho errado e torcendo para dar certo. Eu vim aqui como boca de Deus para dizer para você, se você tiver ações erradas, os seus projetos vão naufragar. Mas se você tomar as atitudes corretas, de ouvir a Deus, de ouvir o sacerdote, de observar a instrução da Bíblia Sagrada e do seu pastor, você pode ter certeza, se a sua casa vive em harmonia, se prepare, porque a sua casa está sendo edificada sobre a rocha. Vai vir vento, vai soprar sobre ela, mas ela vai permanecer de pé. Vai vir rios, vai bater com ímpeto contra ela, mas ela vai permanecer de pé. O inimigo vai se levantar para invadir, mas ela vai permanecer de pé. Por quê? Porque tem harmonia. Nós trabalhamos juntos, nós trabalhamos em sintonia. Há uma cumplicidade no lar. Porque Deus estabeleceu responsabilidades para mim e para você, irmão. Cada integrante da família, do lar, tem responsabilidade. Mas a questão, pastora Simone, é que às vezes a gente é tendencioso a negligenciar as nossas próprias responsabilidades. Às vezes nós focamos em coisas com menos valor e esquecemos aquelas que precisam de mais atenção. Nós vamos aprender nessa noite. Mas quando cada um cumpre o seu papel, irmão, com amor, com sabedoria, com temor do Senhor, o ambiente familiar é propenso a se fortalecer. A minha oração nessa noite é que nós abramos o nosso coração, e que o Espírito de Deus abra o nosso intelecto, a nossa mente, para que nós entendamos que nós precisamos nos posicionar assumindo, evangelista Juarez, as nossas responsabilidades. A questão é que a gente acha melhor transferir a responsabilidade do que assumir a responsabilidade. Somos tendenciosos a isso. Herdamos isto no jardim. Quando Eva come da fruta, quando Adão come, aí Deus vem passeando no jardim na viração do meio-dia, ou na viração do dia. A Bíblia diz que Deus vai... Não acontecia, é a primeira vez que está acontecendo. Nunca tinha acontecido, porque todas as vezes que Deus se manifestava no jardim, Adão estava pronto para ouvir. Porém, agora, quando Deus se manifesta, Adão se esconde. E a Bíblia diz que Deus vai dizer assim, Adão, Adão, onde estás? E ele diz, Senhor, eu ouvi a tua voz. Não é que eu não ouvi a tua voz, mas, Senhor,
há um negócio que aconteceu dentro de mim que nunca tinha acontecido antes. Eu tive uma sensação de medo. E eu me escondi, porque eu também nunca tinha prestado atenção, mas eu percebi que eu estou inadequadamente preparado fisiologicamente para apresentar diante do Senhor. Porque eu estou sem roupas, eu estou nu. Aí Deus vai dizer assim: Adão, quem te mostrou que você estava nu? Aí, em vez dele dizer assim: Senhor, eu pequei, eu reconheço, a responsabilidade é minha, ele vai transferir a responsabilidade do erro para a mulher. Sabe qual é um dos maiores conflitos dos lares hoje? É a transferência de responsabilidade. Tem alguém para fazer um barulhinho ali para nós? No teclado? Pode, né, pastor? Faz lá. Sabe qual o maior índice de conflito no lar? É porque nós não assumimos as nossas responsabilidades de dizer foi eu. É como um atacante do time de futebol, que é o atacante, ele é goleador. Quando a bola vem, ele não passa a responsabilidade para o ponta esquerda, para o ponta direita. Ele diz assim: toca em mim que eu me responsabilizo do resto. A gente precisa, agora eu falo para os homens, como sacerdote do lar, como chefe da casa, a gente precisa chamar essa bola para o nosso lado, irmão. A gente não pode transferir uma responsabilidade pesada demais para os ombros de alguém que é sensível ao ponto de não suportar a carga. Deixa eu trazer um choque de realidade para você. Quando você cumpre o seu papel, e eu falo aqui para os homens, depois vou falar para as mulheres. Quando você cumpre o seu papel, você traz descanso à sua companheira. Porque se Adão, presta atenção aqui, assume o seu erro, ele não tinha pesado a responsabilidade antropológica e ramatiológica do pecado para Eva. Mas olha para mim aqui, varão, você que é cheio de Deus, tem coisas que a sua esposa está carregando há anos. Tem coisa que às vezes a nossa esposa está carregando há anos, que é falta da gente posicionar e dizer: meu bem, eu resolvo, conta comigo. E é noite da gente refletir, irmão. Porque quando a gente casou, que a gente queria conquistar ela, que era novinha. Quando eu casei com a minha esposa, ela tinha 18 anos. Ela tem cara de 18 até hoje. Mas ela tinha 18. No afã, no desejo de conquistar ela, eu prometi tudo. No desejo de conquistá-la, eu me virei ao avesso para pintar a ela um príncipe. E eu costumo dizer algo que é extraordinário. O difícil não é conquistar. O difícil não é abrir uma porta. O difícil é manter a porta aberta. Oh, arai conde que avasso. Eu estou sentindo Deus aqui. Você conseguiu abrir a porta do coração dessa mulher. E você não pode deixar essa porta fechar. Você não pode deixar a mágoa, você não pode deixar responsabilidades que era sua, que era papel seu de você se colocar de pé e dizer: pode deixar que eu assumo essa responsabilidade. Eu assumo esse BO é meu. E nós precisamos entender isso. Eu já estou começando a falar da responsabilidade do homem. Nós homens, nós somos líder. Nós precisamos assumir o nosso papel de líder, liderança,
macho alfa. Precisamos mostrar para nossa esposa que ela não tem em casa um peso morto, mas é alguém que soma. Mais do que isso, o homem não pode só somar, porque somar está na média. E cá para nós, a nossa sociedade cada dia se torna uma sociedade mais fragilizada e mais fragmentada. Quanto mais fragmentada, mais fragilizada. E sabe o que eu tenho medo? É que essa geração que está chegando aí é uma geração que está sendo formada por nós. Esses dias o meu filho, o menorzinho, tem 11 anos, e ele disse assim: pai, eu tenho visto o senhor pregar dizendo que essa geração minha é uma geração frágil, uma geração Nutella. A gente tem essa expressão, né? Mas quem é o responsável? Olha só, quem é o responsável da gente ser fraco? Somos nós? Ou é o Senhor e a geração do Senhor? Ah, irmão, isso bateu profundo na minha. Eu não posso transferir a responsabilidade. Eu preciso assumir a responsabilidade. E aí, olha para mim, você aqui que já tem um filho grande. Isso aqui não é generalizando, não estou generalizando, pelo amor de Deus, não me entenda assim, mas há uma porcentagem muito grande da gente ter falhado com eles no caminho. Sabe o que eu acho interessante, evangelista Juarez? É que quando o oleiro vai formar o vaso, ele vai para a roda. É dispendioso, é trabalhoso, mas ele coloca a mão no barro e começa a dar forma ao barro. O filho é assim, irmãos. É você que vai dar forma ao teu filho. E sabe o que é mais interessante? É que quando você termina de fazer o vaso, as suas digitais estão nele. A marca da sua mão está nele. O seu filho precisa ter a marca da sua mão. Homem, o teu filho, a tua filha precisa ter a marca da sua mão. O teu filho precisa olhar em você e precisa dizer assim: eu quero que as marcas do meu pai passe para a próxima geração através da minha vida. Porque você é líder. Essa mulher tem que olhar em você e ver que você é um líder. A gente fala muito e tem uma guerra muito grande aí, feminismo e tal, dessa questão de submissão, de respeitar o esposo, o homem. A Bíblia diz que a mulher tem que ser submissa ao marido, tal, tudo isso, né? E é verdade. Mas deixa eu dizer uma verdade para você que dói na gente, dói lá na alma. Dói. É tão difícil a gente submeter a quem não tem exemplo. Como submeter a alguém que não é à altura, que não se posiciona, que não tem estrutura? Vamos para frente. Qual é a responsabilidade do homem? Liderar espiritualmente o lar. O homem precisa ser o sacerdote. Quem levanta o altar no lar é o homem. Quem chama no lar para ler a Bíblia, para ter um momento de oração, um momento espiritual, é o homem. Quem chama para vir para a igreja é o homem. Aí tem muitos homens em casa que a mulher briga com ele, passa a semana inteira. Tem homem aqui nessa noite que a mulher passou o ano inteiro dizendo: vamos no seminário de família. E ele dizendo assim: mas eu não tenho tempo, eu tenho que trabalhar, eu tenho isso, Desculpa! Sabe por que o teu casamento está naufragando? Desculpas! Eu não posso voltar com aquilo que Deus colocou no meu coração.
Porque essa palavra, pastor Benjamin, vai salvar casamentos, vai salvar família. Show. Revácia. Derek Avassubri. Haverá testemunho aqui. Alguém vai dizer aquele dia: meu Deus, aleluia. Mas você precisa, irmão, você precisa se posicionar como líder do lar. O homem precisa ser protetor. O homem precisa proteger com amor a família. A esposa, os filhos precisam olhar em mim, olhar em você, e ver em você alguém que, quando tiver quebrada, os filhos, quando chegar da faculdade, da escola, da sociedade, do dia de lazer com os amigos, e às vezes sofreu um bullying, foi maltratado, foi incompreendido, chegar em casa quebrado, destruído, você ser a âncora, o cais para acolhê-los. Mas quantas vezes os seus filhos chegou em casa e não teve um braço paterno? Quantas vezes sua mulher chegou em casa e não teve aquela palavra de carinho, mas houve uma palavra de cobrança, houve incompreensão, houve até agressões verbais e psicológicas. Deixa eu te dizer uma coisa: desse jeito você não constrói uma família, você não está assumindo o seu lugar como sacerdote do lar, como líder. Deus colocou um negócio aqui no meu coração e eu vou compartilhar com vocês. Quem assiste muito documentário sabe, Discovery Channel, aqueles canais de documentário. Um alcateia de lobo tem um líder que chama o lobo alfa. Qual que é a responsabilidade do lobo alfa? Guiar a alcateia. E para quem assiste, a gente só assiste, que a gente nunca foi lá. É lá na Sibéria, lá na Rússia. A neve está dando 2 metros de altura, 1,5 metro. Ele pega toda a família, toda a alcateia, e ele coloca em um lugar seguro. E quando é para ele mudar de localização, primeiro ele sai sozinho, observando qual será o caminho menos perigoso, mais fácil, mais acessível, para ele poder levar sua família de um lugar para o outro. Nós precisamos ser lobos alfa, que saiba direcionar nossa família por caminhos seguros. Nós não podemos ser como Elimeleque, que no momento da crise preferiu sair de Jerusalém e ir para Moabe. Tem muita gente que não está preparado, nem espiritualmente, nem psicologicamente, nem emocionalmente, nem fisicamente para enfrentar a crise. É só o cerco apertar, ele quer sair de Jerusalém, ele quer abandonar o lugar de paz, ele quer abandonar o lugar da bênção e procurar asilo onde Deus não está. Ei, homem, presta atenção aqui. Você é responsável em guiar a sua família por caminhos verdejantes, por águas tranquilas. Quando tem um homem que tem visão de Deus, que tem reflexo do mundo espiritual, ele sempre vai guiar a sua família para pastos verdejantes, para lugar de prosperidade, e a mão do Senhor sempre está com ele, porque eu já disse aqui em Provérbios, diz que os passos de um homem bom sempre serão confirmados pelo Senhor. Nós como homens devemos ser exemplo de caráter. Precisamos ter caráter ilibado. A nossa palavra precisa ser como a palavra de um rei dentro da nossa casa. A palavra de um rei. Na época do imperialismo, ou na época da monarquia hebraica ou dos outros reinos, a palavra de um rei não voltava atrás, não era quebrada. Agora deixa eu
deixa eu falar um pouquinho com as irmãs antes de entrar no assunto com elas. Porque o pastor Léo ia vir, a pastora Lília ia vir, todos os dois pregam. E um ia falar para a mulher e o outro ia falar. E como eles não veio, a pastora Poliane, ela ministra, mas ela quis ficar quieta, né? E a gente entende. Mas deixa eu falar um pouquinho com você, mulher. Tem mulher que faz o homem quebrar a sua palavra. O filho chega e diz: pai, eu estou pensando, o senhor podia? Ele: não. A mãe de lá da cozinha fala: pode sim. Quem falou que não pode? Quando você faz isso, você está deixando de cumprir o seu papel dentro do lar e está quebrando uma palavra de autoridade de um líder que foi instituído por Deus para dar a diretriz dentro do seu lar. E aí você não entende porque tanta coisa está dando errado. Você não entende porque tantas crises vocês estão vivendo. Porque um está quebrando a palavra de autoridade do outro. Daqui a pouco eu vou falar da mulher também. O homem precisa ser o provedor. É o meu papel e o seu papel prover a casa. Irmão, nós estamos vivendo um tempo que eu não sou desse tempo. Eu sou novo, mas não sou desse tempo. Eu não consigo ir num restaurante e deixar minha esposa pagar a conta. Não, meu papel. Pastor, mas eu estou desempregado, aí tudo bem. Mas se cada um é próspero, ele é o provedor da casa. Eu fui missionário na Bahia, irmão, durante 7 anos e 5 meses. E uma irmã aceitou Jesus e ela é uma bênção. No meu tempo ela era líder de jovens e ela aceitou Jesus e o marido dela, uma treva. Aí todo final de mês ela chegava em mim e falava assim: pastor, eu não aguento mais o fulano. O que foi, irmão? A senhora acredita que ele dividiu as contas da casa comigo? A gente sentou, ele dividiu a água, ele dividiu a energia. A gente foi lá no mercado, ele dividiu a conta do mercado. Pastor, o senhor acredita que ele não me dá nem as minhas roupas íntimas? Irmão, olha aqui para mim, olha bem na bolota preta do meu olho aqui. Você é o provedor dessa casa. Pastor, mas a minha mulher ganha bem. Sim. Mas isso não isenta a sua responsabilidade. Não transfere a sua responsabilidade de homem, de líder. Você que tem a responsabilidade de prover. A não ser que você esteja desempregado, sem uma renda. Aí sim, a esposa deve assumir os compromissos. Mas se não, é eu. É eu que assumo. Hoje eu estava pensando esses dias, e hoje há tudo para tudo, há tudo para tudo. Aí eu vi uma propaganda lá, marido de aluguel. Hoje tem que ter marido de aluguel. Porque o caba não sabe trocar uma lâmpada, não sabe trocar uma torneira, não sabe trocar um chuveiro. Irmão, isso é coisa básica. Aí a esposa fica assim: meu bem, a lâmpada queimou. Depois eu troco. Amanhã eu troco. Meu bem, o jardim precisa ser podado. Irmão, é terapia. Vai lá, pega a maquininha, poda o jardim. Aproveita, pega uma flor, pega uma rosa, leva para ela na cozinha e diz assim: meu bem, eu te amo mais do que quando eu conheci você. Eu já falei para minha esposa: meu bem, se quando a gente morrer, ou Jesus voltar no arrebatamento da igreja, nós subir, primeira coisa que chegar lá no céu, eu vou perguntar para ele: Jesus, aqui nós vamos casar de novo? Se ele falar, vai, eu falar, a minha é ela. É? Diz que até a morte nos separa, né? Separa aqui, lá nós juntos de novo. Porque deixa eu te falar um negócio, mano. Eu demorei 23 anos para entender ela, para saber do que ela gosta,
saber como que ela levanta todo dia. Você vai casar com alguém hoje, você não sabe nem como que ela levanta, porque tá até difícil de fazer um retrato falado de quem desaparece, não é assim? Porque nas redes sociais, mas nos bastidores, só misericórdia. Tem muita gente casando, pensando que está casando com Raquel e amanhecendo com Lia. Aí eu falo para os jovens que estão aqui, por isso que você tem que ir lá na casa da sua namorada e pegar ela de surpresa, irmão. Aí você vai saber quem realmente é, para você depois não assustar com a sinueta no domingo de manhã. Responsabilidade dos pais, do homem, corrigir os filhos com sabedoria. Demonstrar equilíbrio emocional. Quantos, irmão, nós precisamos orar. Nós estamos vivendo no século em que nunca houve tanto desequilíbrio psicológico, doenças, patologias psicológicas que estão definhando a mente de muita gente. A gente precisa orar e dizer: Senhor, me dê equilíbrio psicológico. Porque criar filhos, ter filhos é fácil, gerar filhos é fácil, mas formá-los é dispendioso. E a gente precisa ter equilíbrio emocional e psicológico para a gente não se perder na formação desses filhos. E para que isso não aconteça, a gente tem que seguir o conselho do sábio Salomão, quando ele disse: ensina o menino no caminho. Porque ele poderia escrever assim: ensina o menino o caminho, mas é diferente. A terminologia é diferente. Quando Salomão está dizendo assim, ensina o menino no caminho, Salomão está dizendo assim: você ensina o menino passo a passo. Você dá um passo no caminho, você ensina ele. Você dá outro passo no caminho, você ensina ele. Você precisa estar no caminho para ensinar o caminho. É diferente do que ensinar o caminho. Eu posso ensinar para vocês lá em Montes Claros. Não, você vai sair aqui e São Luís, Jussá, Israelândia, Jalpaci, Montes Claros. Está lá na divisa da Barra do Garças. Fácil. Mas outra coisa é eu dizer: vem comigo, que eu vou te ensinar. O filho é assim. O pai precisa dizer: vem comigo, meu filho. Fica do lado aqui. Tudo que eu fizer, você faz. Da forma que eu me comportar, você se comporta. Aquilo que eu abraçar, você abraça. Aquilo que eu abrir mão, você abre. A questão é que a gente não tem tempo mais para isso, porque a vida nos envolveu de tal forma, e a gente tem a mente equivocada. Por quê? Porque a gente acha que a gente vale mais é o que a gente tem, mas não é. A gente vale mais é o que a gente é. Ah, pastor, mas eu preciso trabalhar porque eu preciso deixar uma herança para os meus filhos. Tem muita gente deixando heranças extraordinárias, mas o que vai fazer diferença na vida do seu filho não é a herança que você vai deixar para ele, mas é o legado que você vai deixar nele. Se você quiser escrever, escreve aí, anota e coloca lá na geladeira assim, ó, para todo dia de manhã, quando você for fazer o café da manhã, você vê. O mais importante não é a herança que eu deixo para minha descendência, não, mas é o legado que eu deixo neles. Qual é a história que nós estamos deixando? Quantos são omissos? E agora eu falo de todos. Eu não falo só dos pais, dos homens, dos maridos, da esposa, dos filhos, mas todos nós temos um papel importante, fundamental nessa estrutura que não pode ruir. Debaixo do temor de Deus, olha aqui para mim, o teu lar não pode ruir. O inferno parou, pensou
arquitetou, projetou, idealizou, arregimentou o espírito das trevas para fazer o teu lar ruir. Mas você vai se posicionar como Sama, um dos 30 guerreiros de Davi, que fazia parte da elite, da guarda pessoal do rei Davi. A Bíblia diz que um dia, quando os filisteus vieram contra Israel, todos correram, todos os soldados fugiram, mas Sama se posicionou dentro de um terreno que era plantado lentilhas, irmãos. Lentilha era o cereal mais insignificante nessa época. Ninguém dava valor para lentilhas. Mas Sama, filho de Agé, disse: pode não ter valor para você, mas o que é meu, para mim tem valor. Deixa eu te dizer uma coisa: ninguém vai valorizar a tua família se você não valorizá-la. Aleluia. E a Bíblia diz que ele vai lutar o dia todo e ele vai defender o que é seu. Eu vim aqui como profeta de Deus e boca de Deus para você, para te dizer: defenda o que é seu, defenda o seu legado, defenda a tua família, defenda a tua esposa, homem, defende o teu esposo, mulher. O teu esposo não é um nome para ficar na rodinha de amigas, não. A tua esposa não é nome para ficar na rodinha de amigos, não. Defende o que Deus colocou nas tuas mãos. A responsabilidade da esposa. Vamos lá. Que Deus me dê graça. Salomão vai dizer lá em Provérbios, capítulo de número 14, versículo 1. A parte A. A mulher sábia edifica a sua. O que eu acho interessante é, presta atenção aqui. A mulher, ela é tão fenomenal, tão extraordinária, que você dá uma casa para ela, ela transforma num lar. Que você coloca grãos na mão dela, ela faz um almoço. Ela tem o poder de transformar. Olhe para quem está do seu lado, que é mulher aí, só as mulheres com mulher. Diz assim: você tem o poder de transformar. E esse poder Deus só deu a você. A gente não tem, irmão. O homem, ele doa. A Bíblia vai dizer que o homem precisa amar a esposa como Cristo amou a igreja. Agora você viu o que Cristo fez pela igreja? Primeiro, ele vai se esvaziar da sua glória. Ele vai desprender de todo o seu poder, de toda a sua glória. Ele vai descer do seu trono. Ele vai vir ao ventre de uma mortal, vai passar 9 meses lá dentro, vai nascer, vai crescer. Depois de tudo isso, ele vai para a cruz e vai morrer pela igreja. Então, o homem, o poder do homem é sacrificial. O poder do homem é sacrificial. O poder do homem é quando ele sacrifica. Deixa eu abrir sua mente. Olha só para você ver. Quanto mais você trabalha, mais você adquire, né? Uns adquirem dinheiro, outros adquirem cansaço, mas adquire. Uns adquirem fama, outros não adquirem problemas, perseguições, mas adquire. Por quê? Porque quanto mais você sacrifica, mais você... Eu vou falar e você me... Só os homens. Quanto mais você, homem, sacrifica, mais você consegue, tem, ganha. Assim também com a mulher. Quanto mais o homem sacrifica pela mulher, mais ele tem o coração dela. É por isso que o homem deve amar a mulher como Cristo amou a igreja. A melhor coisa que tenho é quando a mulher tem um homem que sacrifica por ela. Ela tem o prazer de honrá-lo. Ela tem o prazer de dizer para as amigas: é meu esposo. Está vendo? É honrado, me honra. Porque não existe um homem honrado que não honre a sua esposa. Mas vamos aqui para a mulher.
A mulher, ela tem o poder transformador. E a mulher sábia, ela tem o poder de transformar o ambiente, porque lar não é só casa. Casa é uma construção física, concreta. Lá é muito mais do que isso. Lá é um ambiente aconchegante, onde todos se sentem bem, todos são bem-vindos. Não é assim? Já viu aquela fala do pastor Cláudio Duarte? Vou usar o pastor Cláudio Duarte aqui na fala. Ele diz assim: se você chegar em casa e a sua mulher estiver nervosa, vai embora, foge da aparência do mal. Porque a Bíblia diz: foge da aparência do mal, né? É assim que ele fala? Mais ou menos assim. A mulher tem o poder de transformar o ambiente do lar, irmã. O seu esposo trabalha o dia todo, cansado. Quando ele sai do trabalho, não sei que horas, 4h30, 5 horas, 7 horas, 8 horas. O desejo dele é chegar em casa e ver você com um sorrisão, dizendo para ele assim: meu herói, bem-vindo de volta ao seu reduto. Não é chegar lá em casa e ver uma mulher amargosa, rancorosa, brigona, rixosa. Porque Salomão vai dizer assim: é melhor morar numa casa goterenta do que com a mulher brigona na mesma casa. Irmã, tem irmã, não é você, eu estou falando, não é você, mas tem irmã, aqui não tem, mas tem irmã. Tem irmã que ela briga por causa de tudo. Aí o marido olhou nela: o que é que você está querendo? Aí ele não olha e diz assim: você não dá atenção para mim? A mulher, ela tem o poder de trazer uma essência divina para o lar. A mulher, ela exerce uma influência poderosíssima dentro do ambiente que Deus colocou ela como auxiliadora. Irmã, seu comportamento vai fortalecer ou desgastar o ambiente da sua família. É a forma que você se comportar lá. É a forma que você vai assumir o seu lugar, o seu papel como mulher. Amanhã você vai fazer o seguinte: segunda-feira, que amanhã é domingo, você vai se preparar. Quando você sabe a hora que o seu esposo chega, quando ele chegar, coloca a melhor roupa, se produza e fica esperando ele na sala. Quando o portão abrir, você abre a porta. Você vai dizer assim, pelo menos uma vez por semana, porque não é todas as vezes que você vai dar conta. Mas no final de semana, na sexta-feira, quando está terminando a semana, a jornada de trabalho, abre a porta e diz: meu bem, eu me preparei para receber o sacerdote dessa casa. Porque você se prepara para ir no shopping, você se prepara para ir na formatura, você se prepara para ir no aniversário de alguém, você se prepara para ir no casamento de alguém. Você se prepara para honrar tanta gente. Que dia que você se preparou para honrar o teu esposo? Quem te protege, quem luta por você, quem sangra por você, quem às vezes deixa de comer até o que ele gosta, porque ele sabe que naquele mês as contas não vão bater, se gastar muito. Então ele deixa o lanche para outro dia. E ele trabalha pesado só para poder sustentar você, para te ver bem. Deixa eu te dizer uma coisa: esse maridão aí merece uma honra. E você vai ver que quando você fizer isso, o ambiente do seu lar vai mudar. O céu vai se alegrar, Deus vai se manifestar e Deus vai dizer assim: a partir de hoje eu prospero essa casa. Porque você sabia que tem muita bênção espiritual travada, porque o lar não está com as peças no lugar. Deixa eu andar porque meu tempo está acabando, irmão. A responsabilidade da mulher é edificar emocionalmente a casa, ser auxiliadora e sábia, cuidar dos relacionamentos familiares. Eu estava falando para minha esposa, porque antes de eu pregar isso aqui, irmão, eu li para ela dentro do quarto. Posso pregar, meu bem, isso aqui? Estou apto.
Deixa eu te dizer uma coisa, mulher. Você tem uma sensibilidade que o homem não tem. E quando fala de cuidar dos relacionamentos, a mulher ela tem uma percepção que nós homens não temos. Ela sabe quando os relacionamentos não vão bem. Irmão, a tua mulher sabe quando tem algum relacionamento teu que não vai bem, um amigo que não vai bem. Ela tem uma luzinha vermelha que acende, e essa luzinha está dizendo assim: olha, atenção, cuidado, isso é laço, isso é armadilha. Aí tua mulher chega para você e diz assim: meu bem, eu estou sentindo que não dá certo. Irmão, não vai dar errado. Por quê? Porque ela é auxiliadora, ela tem uma sensibilidade e a capacidade de detectar coisas. Viu, irmãs? Você tem essa capacidade, mulher, de detectar coisas que seu esposo não consegue. A mulher, ela tem uma sensibilidade nos relacionamentos, que quando ela conversa com o filho ou com a filha, ela consegue detectar sim alguma anormalidade espiritual, psicológica e emocional nos filhos. É por isso que ela é mulher. Deus fez tudo certo e colocou tudo no lugar certo. Para quê? Para que desse certo. A sociedade está dizendo, ou a sociedade não, algumas instituições estão dizendo que a família é um projeto fadado ao fracasso. Mas Deus está dizendo: eu fiz a família com um projeto para dar certo. O diabo não vai conseguir minar os valores, aleluia, minar os princípios estabelecidos por Deus para que a tua família dê certo. Mulher, você vai se posicionar. Homem, você vai se posicionar no seu lugar. Mulher, você vai se posicionar no seu lugar. Quando vocês se posicionarem segundo a instrução da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, a Bíblia diz, Hebreus dizendo, capítulo de número 4, versículo 12, que a palavra de Deus é viva. Eu gosto dessa expressão, porque a palavra não é só letras, a palavra não é só frase, a palavra não é só parágrafo, não. Quando eu leio a palavra, que ela entra pelas meninas dos meus olhos e alcança os meus neurônios. Essa palavra tem poder de gerar vida. Essa palavra tem poder de gerar vida. E nessa noite esta palavra está gerando vida, posicionamento. Aleluia, você vai se posicionar no seu lugar. Você vai chamar a responsabilidade para você. Você vai dizer: pode deixar que aqui é comigo. Joga essa bomba no meu peito que eu resolvo. Eu não vou deixar com que esse peso fique sobre os seus ombros. A mulher vai dizer: pode deixar que eu cuido da casa. O esposo vai dizer: pode deixar que eu cuido de prover, de proteger, de liderar essa casa. Deixa comigo. Eu quero deixar uma verdade, mulheres, para vocês. Uma casa, ela é construída com tijolos, cimento, areia, tinta, hoje estrutura metálica, telhados, revestimentos. E hoje tem uns revestimentos bonitos, né? Lindos. Quem trabalha na área de construção civil sabe. Mas deixa eu te falar, o que adianta uma casa linda, uma mansão, onde vocês não se encontram dentro, onde há um relacionamento fragmentado, onde vocês não têm alegria de dizer: vamos sentar à mesa. Deixa eu dar um conselho para vocês. É o que eu faço todos os dias de manhã. Todos os dias de manhã, pastor Benjamin, a gente levanta, a gente toma café junto e a gente tem no mínimo meia hora de conversa. Todos os dias de manhã. Todos os dias de manhã nós temos alguma coisa para conversar. Nem que sejam as preocupações, nem que sejam os B.O.s que precisam ser colocados na mesa, e ela dizer: meu bem, você precisa resolver isso, e às vezes eu não tenho solução, às vezes eu não sei como, mas ela diz: meu bem, você precisa resolver.
porque ela é o meu sino de alerta. É ela que me lembra das minhas responsabilidades. Marido, não brigue com a sua esposa quando ela dizer assim, ó, você está sendo omisso, você está protelando, você está deixando para depois. Sabe o que vai acontecer? Será que você vai ter que arrumar um marido de aluguel para resolver tudo? Não, bota a mão na massa. Se você não sabe como, você vai dizer, meu bem, eu não sei como vai acontecer, mas eu vou buscar uma direção de Deus. Eu não sei como eu vou fazer, mas eu vou buscar uma direção de Deus. Essa mulher, esses filhos vão confiar em você, sabe por quê? Porque eles sabem que quando você não tem saída, você busca saída naquele que tem todas as saídas. Para terminar, filhos, honre seus pais. É o único mandamento com promessa. Tem uma promessa para os filhos: quem honra os pais tem longevidade de vida, e não uma vida qualquer, uma vida próspera. Quer ser próspero? Honre teus pais. Já viu o índice de morte de jovens na atualidade? O índice é estarrecedor. Mas se você for pesquisar, estudar, você vai perceber que a maioria desses jovens estão morrendo porque nunca ouviu um conselho de um pai, ou às vezes nunca teve um pai para lhe aconselhar. Filho, honra os seus pais, obedece com respeito, valorize os ensinamentos hoje, porque amanhã você vai olhar para trás e dizer assim, eu podia ter ouvido o papai e a mamãe. Se eu tivesse ouvido o papai e a mamãe, eu estaria melhor hoje. Se eu tivesse ouvido o papai e a mamãe, eu não estaria sofrendo hoje. Deixa eu te dizer uma coisa. Uma grande porcentagem dos presidiários que estão lá hoje, nas penitenciárias, são filhos de crentes, que foram criados na igreja, que participavam das salinhas nos cultos de terça-feira, que participavam dos cultos de escola bíblica dominical de manhã. Sabe por quê? Porque o diabo tem uma fúria tremenda, e se nós não direcionarmos os nossos filhos, e se os nossos filhos não tiverem um coração aprendível, nós vamos ter fragmentação na família. Deixa eu te dizer, meu filho, minha filha, você que está aqui hoje, que é jovem, adolescente, se posicione como filho, como um membro do lar. Hoje eu sentei com meus filhos, eu sempre falo isso para eles. Eu disse para eles assim, meus filhos, Lucas, um chama Lucas Gabriel e o outro Pedro Arthur, senta aqui. Ele sentou. Papai e a mamãe estão saindo para atender uma agenda, vocês vão ficar em casa, mas eu quero chegar na casa, eu quero encontrar a casa como nós deixamos, porque vocês não são hóspedes. Tem filho que acha que é hóspede da casa dos pais, não faz nada. Pai, deixa eu te dar um conselho. Coloca uma responsabilidade sobre esse filho. O meu filho, o mais velho, tem 18 anos, e ele já tem 2 anos que está trabalhando comigo, numa cooperativa. Aí todas as vezes que a gente mora no interior, a gente gosta de comprar a metade da vaca, para ficar mais tempo, mais barato. Aí todas as vezes que eu compro, mesmo que não preciso, mas eu digo para ele, você vai pagar a metade. E ele paga a metade. O que eu estou ensinando para ele? Que ele precisa ter responsabilidade como mantenedor de um lar. O dia que ele casar, ele sabe que ele tem despesa. Tem filho que não sabe que tem despesa. Ele pensa que é só chegar lá no caixa do banco e apertar umas 6 teclinhas e o dinheiro sai. Deixa eu te dizer, ensina esse filho o quanto vale o dinheiro que você ganha. Ei, filho, você não é hóspede. Você é um membro dessa instituição chamada família. Você tem responsabilidades dentro de casa. Para terminar, eu acho que eu só tenho 10 minutos.
Coloque em prática o que você foi instruído hoje. Se posicione, não transfira a responsabilidade. Mulher, não transfira a sua responsabilidade de edificar o lar para o seu marido. Marido, não transfira a responsabilidade de ser o líder, de ser o protetor, de ser o provedor da sua casa para sua esposa. Filhos, não transmita a responsabilidade daquilo que lhe cabe dentro da família. Sabe por quê? Porque se vocês fizerem isso, a família de vocês irão crescer, irão prosperar. E a cada dia que cresce, essa família cresce para a glória do nome do Senhor. O inimigo não vai achar brecha, porque quando cada um assume o seu papel, quando cada um assume o seu lugar, aí é como Neemias levantando um muro em Jerusalém. A Bíblia diz que Neemias vai levantar muro, e tem Sabalate, Tobias e Gesem o arábio. É a trindade satânica levantando contra Jerusalém. Jerusalém representa a sua família, Neemias representa você. E a Bíblia vai dizer que Neemias vai chamar todo mundo e dizer assim, cada um de nós vai levantar o muro de frente da sua casa. Você tem a responsabilidade de levantar o muro de frente da sua casa. Eu tenho a responsabilidade de levantar o muro de frente da minha casa. O muro pode até estar caído, mas caído ele não fica. A gente vai se posicionar, cada um da gente vai se colocar no nosso lugar, cada um vai cumprir a sua responsabilidade, cada um vai cumprir o seu papel. E a Bíblia diz que em pouco tempo o muro estava levantado e o inimigo não podia mais invadir Jerusalém. Eu quero profetizar aqui nessa noite. Tem família que chegou aqui, pode ter chegado com os muros caídos, pode ter chegado com as portas queimadas, mas nessa noite Deus vai te orientar para você levantar muros no teu lar. O inimigo não vai ter acesso mais na tua casa, o inimigo não vai ter acesso à mente dos teus filhos, o inimigo não vai ter acesso às suas finanças. Sabe por quê? Porque Deus nesta noite está te treinando para você levantar muros, e para levantar muros você tem que se posicionar no lugar que Deus estabeleceu. Fique de pé. Eu estou concluindo. Mas deixa eu fazer só o que Deus colocou no meu coração. Deus não vai deixar você nessa escuridão sem uma luz, sem uma direção. Há uma direção de Deus sobre a sua casa. Há uma direção de Deus sobre a sua família. Há uma direção de Deus sobre o seu lar. E essa direção é que Deus vai te posicionar no lugar certo. Presta atenção aqui, que isso é profético. Deus vai te estabelecer no lugar certo, com a estratégia certa e com as armas certas, para que você assuma o seu posto. Ei, acorda. O seu posto não é dormindo. O seu posto não é ausente. O seu posto é a muralha. O seu posto é a muralha. Aleluia, porque o inimigo não vai ter mais acesso às suas emoções. O inimigo não vai ter acesso mais a sua estrutura psicológica. Não, o inimigo não vai ter acesso ao seu corpo físico com enfermidade. Eu profetizo nessa noite, que nessa noite Jesus cura enfermos aqui. Aleluia, toda a patologia, tanto espiritual, psicológica, emocional e física. O Espírito de Deus, uma unção poderosa de cura, de restauração, de milagres, está indo de encontro com você. Eu vou profetizar. O céu
céu está marchando ao encontro da sua casa, está marchando ao encontro da sua família. Deus resolveu atender e ouvir a sua oração. Deus resolveu restaurar peças quebradas. Deus resolveu mudar, aleluia. E esse ambiente que é de crise, esse ambiente que é de prova, esse ambiente que é de dor, esse ambiente que é de lágrimas, esse ambiente que parece que é de luto, olha Jesus chegando aí na tua Naim, olha Jesus chegando aí na tua casa, olha Jesus chegando aí na tua família, com uma palavra restauradora. Que Deus cubra a tua casa, que Deus cubra a tua família, que haja um mover do céu, mas se posicione, assuma o teu lugar. Deus abençoe, muito obrigado.